Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Desde essa primeira profecia no Éden, muito se pensou e se imaginou sobre quem seria esse que sairia da semente da mulher e que derrotaria a serpente. Quando viria, quem seria, como viveria. Hoje nós sabemos que essa profecia foi cumprida em Jesus. Ainda hoje, as pessoas buscam a resposta para esta pergunta. Quem é Jesus? Para os espíritas, Jesus era apenas um espírito evoluído. Para os islâmicos, Jesus era um falso profeta. Para os fariseus, ele era um desordeiro. Para os filósofos, um grande pensador. Para os judeus de sua época, Jesus era um revolucionário que queria salvar eles do jugo dos romanos. Mas hoje, agora, neste momento, fica a pergunta: quem é Jesus para você? Vamos ouvir algumas pessoas que estiveram com Jesus, que sentiram seu toque, que ouviram as palavras de sua boca. Para elas, quem era Jesus? Depois disso, esperamos que você tenha resposta para essa pergunta importante. Quem é Jesus para você? Quem foi Jesus para Maria Madalena? Para mim, Jesus é a verdade que liberta. Eu fui uma pessoa como tantas outras aqui, escravizada pelo pecado e sem esperança, usada pelos homens e desprezada pelas mulheres. E a cada dia me aprofundando na lama e eu não tinha mais esperança. Na realidade, eu estava apenas esperando o prêmio do pecado, a morte. Sim, o salário do pecado é a morte. Talvez haja alguém aqui que ainda não percebeu que o seu caminho está descendo a cada dia, como eu estava. Mas um dia eu encontrei a Jesus. Em seu olhar eu achei perdão, esperança e amor. Ele me deu uma nova vida, uma nova chance de ser feliz. De escrava do pecado, eu tornei-me filha de Deus. Desde esse dia, o segui por todo o caminho onde estivesse, e eu fui a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. E o meu Jesus está aqui. Ele é libertação para a tua vida também. Ele tem poder para te libertar da escravidão do pecado e te dar uma nova vida. Venha Jesus nessa noite. Quem foi Jesus para Pedro? Para mim, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembro-me do dia em que o conheci. Nós tínhamos vindo de uma infrutífera noite de pescaria e estávamos lavando as nossas redes. Ele nos pediu para usar o barco enquanto a ensinava a multidão. Então, de repente, ele nos mandou voltar ao mar para pescar e eu lhe disse: Senhor, nós passamos a noite toda e nada conseguimos, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Ah, querida igreja, foi incrível. Acho que nunca tivemos uma pesca como aquela. Tão grande que as redes se rompiam e tivemos que chamar outros barcos para nos ajudar. Por isso, quando voltamos à terra, prostrei-me aos seus pés dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Mas ele me disse: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Talvez você esteja aqui nessa noite achando-se indigno do amor de Deus, por não ter fé suficiente. Mas assim como ele me fez um instrumento nas suas mãos, ele é o mesmo e transforma vidas ainda hoje. Tão somente creia. Quem foi Jesus para Lázaro? Jesus? Ele é um amigo mais chegado que o irmão. Sabe, Jesus era meu amigo. Ia à minha casa, comia conosco, nos ensinava. Mas um dia eu adoeci gravemente. Mas mesmo assim eu sabia que ele poderia me curar. E logo minhas irmãs mandaram chamá-lo. Toda minha esperança estava nele. Mas os dias foram passando e eu acabei morrendo. E as minhas irmãs só lamentavam. Meu corpo passou 4 dias na tumba. Só que então ele chegou. E as minhas irmãs já estavam tristes, desconsoladas, sem esperança. Mas mesmo assim ele mandou que tirassem a pedra do túmulo e clamou: Lázaro, sai para fora. Naquele momento meu corpo voltou à vida e eu saí do sepulcro ainda todo enfaixado, para a surpresa de todos e a minha até. E louvado seja o nome de Jesus por isso, pois mesmo em minha morte ainda houve esperança para mim. E assim como eu, muitos ainda estão mortos em seus delitos e pecados, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, vida eterna. Creia nisto. Quem foi Jesus para Jairo? Jesus é a ressurreição e a vida.
Quando minha filha estava gravemente enferma e não tinha solução, eu não tinha mais a quem buscar. Eu soube que ele entrou em Cafarnaum e fui correndo ao seu encontro, pedindo-lhe que fosse curá-la, e ele me atendeu. Eu estava feliz, pois sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Mas no caminho, antes de chegarmos à minha casa, eis que veio a triste notícia: a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Que tristeza envolveu a minha alma. Mas o mestre não se perturbou e me disse: não temas, crê somente. Aquelas palavras me encheram de esperança, e quando ele entrou em minha casa, mandou que todos se retirassem. E indo até o quarto onde estava minha filha, disse: menina, levanta-te. E naquela mesma hora o seu espírito voltou, e nós lhe demos de comer. Aprendi a depender, a esperar e a crer somente em Jesus. Quem foi Jesus para a mulher do fluxo de sangue? Jesus é a saúde para o corpo e para a alma. Eu posso testificar, pois ele me curou. Passei 12 anos da minha vida com um fluxo de sangue e consumi todos os meus bens, tentando me ver livre daquele mal. Mas nada consegui. Que sofrimento terrível! Eu não podia me aproximar de ninguém, pois por causa da doença era considerada imunda. E imundo se tornava todo aquele que me tocasse ou a quem eu tocasse. Você imagina a solidão que eu passei? Nem meus próprios parentes eu podia tocar. Mas um dia ouvi falar de Jesus e o meu coração se encheu de fé. Ele era a minha solução. Mas eu também não podia tocá-lo. Mas eu criei que, se tocasse ao menos na ponta de suas vestes, eu ficaria curada. E eu o busquei. Rompi uma enorme multidão que o cercava e toquei em suas vestes. Naquele momento, eu fiquei curada. Meu fluxo de sangue estancou. Minha saúde voltou. Minha alegria também. Ele me salvou. Glória a Jesus. Quem foi Jesus para João? Ele, igreja. Ele é o que estava no princípio com Deus, o Verbo encarnado. Eu o vi com os meus olhos e toquei-o com as minhas mãos. E pude contemplar o Verbo da vida. Quando eu estava na ilha de Pátmos, sozinho, entregue para morrer, naquele momento tão difícil da minha vida, ele se apresentou a mim no meio dos castiçais. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está vivo, igreja. Ele foi preparar-nos lugar e está esperando apenas o toque da trombeta para nos arrebatar e estarmos para sempre com ele. Entrega a tua vida a Jesus, meu amigo, para teres esperança de um dia te encontrares com ele na glória celestial. E quem é Jesus para o coral? O Salvador, O justo, o escolhido, o Redentor, o príncipe da paz, o único caminho, o nosso pastor, o motivo da nossa alegria, o nosso amigo, o sumo sacerdote, o Senhor, o noivo, o nosso alvo, o pão da vida, o centro de nossas vidas. Amigo, nessa noite, quem é Jesus para você? Se estás faminto, Ele é o pão da vida.